Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de apresentar para vocês o projeto Mateus capítulo 4, versículo 4. Diz na palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse projeto nasceu da vontade de Deus para a expansão do reino dele, através do estudo da palavra. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo está sendo consumido porque lhe falta conhecimento. Se você tem pão, se você tem arroz, se você tem feijão, se você tem farinha em casa, amém. Mas você tem que ter a palavra de Deus. Não a Bíblia lá fechada, guardada, porque ela fechada, ela é guardada, ela é um livro normal. Mas ela tem que ser lida, ela tem que ser estudada. Hoje mesmo, com a era digital, todos nós temos a Bíblia no celular, mas também não adianta estar no celular. Ela tem que ser lida, ela tem que ser estudada. E gostaria de fazer um desafio aí para você que não tem a Bíblia, vou deixar aí no final do vídeo um contato para que você mande o seu endereço, para que nós possamos te enviar a Bíblia, a Palavra de Deus, ok? E esse projeto nós vamos começar estudando o Novo Testamento. E o Novo Testamento, para estudarmos, nós temos que pegar primeiro a história de Jesus. Mas antes de Jesus, nós temos que estudar João Batista. E para estudar João Batista, nós temos que estudar os pais de João Batista. Então hoje, nessa primeira série, eu queria apresentar para vocês um casal. Um casal que vai transformar, que vai mudar a geração deles, ok? Que esse casal é Zacarias e Isabel. A história de Zacarias e Isabel está em Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 23, ok? A história de Zacarias e Isabel nós vamos só encontrar no livro de Lucas, tá? Lucas, para quem não sabe, é o terceiro livro lá do Novo Testamento, ok? Mateus, Marcos e Lucas, correto? E eu gosto muito, antes de estudar, eu gosto de pegar o nome da pessoa, o significado daquele nome, né? E Zacarias, o significado é: o Senhor lembra. De Isabel, Deus é o meu juramento, ok? Depois a gente vai entender por que desse nome, correto? Eu dividi o estudo desse casal, né, dos pais de João Batista, em duas partes. A primeira parte está em Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 7, e a segunda parte, Lucas capítulo 1, versículo 8 ao 23, correto? E agora eu vou, essa primeira parte, eu vou mostrar para vocês como era a vida deles, como era a vida, eu vou apresentar para você a vida deles, segundo o relato de Lucas, tá? Ok? E na segunda parte, aí vai ter um momento que é assim, muito importante, crucial, que vai mudar a vida deles. Então, essa primeira parte, nós vamos estudar sobre a vida, como era a vida deles, ok? Então, o relato está lá em Lucas. Diz a palavra que nos dias de Herodes era o rei da Judéia. Esse Herodes aqui é aquele que vai dar um decreto para matar as crianças, que a intenção dele é matar Jesus, ok? Esse Herodes. Então, nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, ok? Um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias é sacerdote. Ele não é sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote tem outras atividades, né? Tem outras funções. Exemplo, das funções do sumo sacerdote, ele presidia o sinédrio, ele que tinha acesso ao Santo dos Santos, ele era responsável por todos os sacerdotes, mas fala que Zacarias era sacerdote. O que Zacarias, como sacerdote, qual que era a função dele? A função dele era cuidar
portal do templo, ele verificava os animais, né, no sacrifício, porque você tinha que ver se aquele animal era puro, impuro, dependendo da classe social, qual é o animal que aquela classe tinha que oferecer como sacrifício. Eles cuidavam das lamparinas, cuidavam do altar, limpava, queimava incenso, então, e outras atividades, né, outras funções que o sacerdote tinha. E fala que ele era do turno de Abias. Para a gente falar, para saber sobre Abias, nós temos que ir lá no Antigo Testamento, lá na época de Arão. Lá os sacerdotes eram divididos por turnos, eram 24 turnos. E fala que Abias, lá na palavra, depois se vocês quiserem, está em 1 Crônicas 24:10, Abias era do 8º. Então fala que Zacarias era desse turno, tá? Desse turno. E Zacarias era, né, esposa de Isabel. Isabel, aqui tem um detalhe, que ela era também da linhagem de sacerdotes. Ela era da linhagem de Arão, ok? E diz a palavra que ambos, tá? Ambos, eram os dois eram justos perante Deus, e obedientes à lei e aos mandamentos de Deus. E o que mais me chama atenção aqui, quando eu falo que eles eram justos e obedientes, eu penso assim, se ele era sacerdote, não era obrigação dele ser justo, andar na lei, obedecer? Por que Lucas relata isso? Aí eu penso, né? Com certeza, havia os sacerdotes, como eram muitos sacerdotes, havia os sacerdotes, que eu posso fazer essa, né? Que não andavam, né? Infelizmente não andavam. Para Lucas relatar que eles eram justos e obedientes, então isso me chama atenção, ok? Mas só que eles têm uma questão. A palavra diz que eles eram justos, obedientes, a palavra e tal, mas que eles não tinham filhos. A Isabel era estéril. E, gente, para vocês terem ideia, não ter filhos naquela época era terrível. Porque era como se fosse uma maldição, como eles tivessem pecado e que Deus agora estava amaldiçoando eles pela ausência de filhos, ok? E, gente, ainda para piorar mais, a palavra, Lucas fala que eles eram velhos. Né? Eles eram velhos. Mas uma coisa me chama atenção aqui também. Não se fala que Zacarias murmurava, né? Isabel. Eu aprendo muito com esse casal. Que mesmo diante da situação, eles continuavam a ser fiéis a Deus, a servi-lo, independente dessa situação. Né? Quando a gente depois vai continuar lendo a palavra, eles oravam a Deus. Olha que legal, mesmo eles velhos, eles tinham um sonho de ser pai, né? De ter um filho. Eles oravam a Deus, pedindo a Deus, mas ele não deixou que isso aí impedisse dele servir a Deus. E agora eu queria abrir um parênteses e falar com você. Você que não conhece a palavra de Deus. Você que já ouviu falar de Deus, mas você é cheio dos questionamentos, você questiona, você tem porquê, né? O porquê, o mas. Mas agora eu gostaria de falar para você de um Deus que não usa lógica humana. Um Deus que não está preocupado com seu questionamento, com suas ideias. Um Deus que não está limitado às questões, a porquês, a mas. Olha, presta atenção o que a Bíblia diz. Eu vou falar bem devagar para você entender. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 28, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Deus escolheu os fracos para
para envergonhar os fortes. E agora, para acabar com essa questão sua, com essas dúvidas, esses seus questionamentos, olha o que Deus fala. Ele escolheu as coisas humildes, as coisas desprezíveis, as que não são, para reduzir a nada os que são. Olha para você ver, um Deus que pega um jovem de 1 metro para matar um gigante de 3 metros. Um Deus que faz descer do céu pão. Descer do céu pão. Não foi só um dia não, tá? Foram 40 anos. Vocês estão entendendo? 40 anos. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês. Agora também eu quero falar para você. Você que já está no caminho do Senhor. Você que está na obra, fazendo o que Deus te chamou. Hoje nós estamos aprendendo com Zacarias e Isabel. Não pare. Não pare. Continue fazendo. Se vocês têm uma questão, se vocês têm um sonho que ainda Deus ainda não realizou, não pare. Continue. Que Zacarias e Isabel sejam exemplos para vocês. Sabe por quê? Porque Zacarias não vai ser só pai, não. Zacarias vai ser pai de João Batista. Vocês estão entendendo? De um homem que vai mudar a geração. Um homem que vai trazer o seu filho, João Batista, para mudar a situação, a realidade daquele lugar. Então, vem comigo, vamos continuar aqui nos estudos, né? Então, agora eu vou apresentar para vocês a segunda parte. Essa segunda parte é o seguinte, a Bíblia, Lucas está relatando, tá? Que ele morava num povoado montanhoso na Judéia, ok? E ele tinha que ir, como ele era sacerdote, ele tinha que ir para Jerusalém para exercer o sacerdócio, para trabalhar lá no templo. E ele foi para Jerusalém, presta bastante atenção. Ele foi para Jerusalém. Por quê? Porque era turno dele, era o turno de Abias. Então, como ele era o turno de Abias, ele tinha que estar lá em Jerusalém para trabalhar. E chegando lá, é o seguinte, gente, chegando lá, eram muitos sacerdotes. Então, eles faziam sorteio. Esse sorteio, isso acontecia lá na época de Arão. Arão era sacerdote, ele usava uma estola, e nessa estola, na frente, ficavam as 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel, né? E dentro da estola havia um bolso, onde que colocava 2 pedras. Urim e Tumim, que era sim ou não, né? Sim e não, desculpa, né? Sim e não. E ali, quando Arão, em algumas questões, ia para resolver, que tinha que resolver, ele orava a Deus e colocava a mão e tirava. E a resposta era aquela pedra, né? E nisso também acontecia lá na época de Zacarias, só que era diferente, segundo alguns estudiosos, tá, gente? Desse aqui, segundo alguns estudiosos. Eles usavam uma caixa e colocava os nomes dos sacerdotes. E aí, era resolvido assim, todo mundo chegava, mas para saber quem é que ia fazer tal atividade, era por sorteio. Exemplos, porteiro era assim, os porteiros eram escolhidos pelo sorteio. Exemplo, né? Vamos ver quem vai ser o porteiro hoje, né? Aí eles colocavam e pegavam o nome que saía. E aconteceu que, aí resolveu quais eram as atividades. Chegando na atividade de queimar incenso, foi feita o sorteio. Quem sai, gente? Quem sai? Zacarias. Zacarias é sorteado. Zacarias é que vai queimar o incenso. E aí Zacarias vai queimar o incenso. E ele entra, o sacerdote entra, como é que acontece? O povo fica lá fora orando, o sacerdote entra no santo lugar, que o altar do incenso, tá, gente? Fica no santo lugar. No santo do santo fica a arca. Então o que aconteceu? Vem aqui comigo. Zacarias tá lá no santo lugar queimando incenso. Quando ele está queimando incenso, ele olha para a direita
ele vê um anjo. Gente, um anjo em pé, tá, gente? Detalhe, não tá voando não, tá? Em pé. E aí ele assusta. A Bíblia, Lucas fala. Aí, gente, o anjo, o que o anjo faz? O anjo olha para ele e fala assim: não temas, Zacarias. A tua oração foi ouvida. A tua mulher, Isabel, darás luz a um filho e porás João. Agora, gente, presta atenção. O que o anjo vai dizer a Zacarias? O anjo vai falar assim: e ele será grande perante Deus. Não beberás vinho nem bebida forte. E agora, gente? E fala assim, o anjo vai falar assim: e já será batizado pelo Espírito Santo, já no ventre da sua mãe. E ele abrirá o caminho para o Filho de Deus. E aí, Lucas relata que naquele mesmo instante, Zacarias foi tomado por um temor tão grande, mas tão grande, que ele fala assim: mas como será isso? Como será isso? Eu sou velho, a Isabel já é velha, como será? Aí o anjo diz assim: eu sou Gabriel, aquele que assisto a Deus. Eu vim trazer boas novas para você. Mas por você não ter acreditado nas minhas palavras, hoje mesmo ficarás mudo e só voltarás a falar depois que tudo isso acontecer. E aí o que aconteceu? O anjo desapareceu e Zacarias ficou mudo. Enquanto isso, o povo lá fora estava preocupado, porque já tinha um tempo já e Zacarias não saía. E quando Zacarias saiu, todo mundo ficou assim, falando assim: gente, Zacarias teve uma visão, só que ele não podia falar. E como ele era sacerdote, né, o sacerdote lá, ele servia a semana toda no templo. Aí a Bíblia, Lucas relata que ele continuou em Jerusalém servindo e depois ele retornou para a sua cidade, lá no povoado, lá na Judéia, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa é só a primeira parte. Convido a vocês a assistir o próximo. Eu vou estar falando sobre João Batista. Esse homem que, conforme o anjo Gabriel disse, é um homem grande perante Deus. E eu vou deixar o endereço para você que quer a Bíblia, você que quer ter a Bíblia, mande para mim, tá? Que nós vamos mandar para você a palavra de Deus. E, gente, olha, em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, leia a Bíblia. Leia, porque suas vidas vão ser transformadas, impactadas pelo poder de Deus.